Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estou aqui para mais um capítulo da série O que eu vi e vivi na área de segurança do trabalho. E hoje gostaria de trazer nosso amigo Adir Souza, um ícone na área de segurança do trabalho, mais de 44 anos na área de segurança, mais de uma década na área de segurança e saúde do trabalho. Tem muita coisa boa para contar e ficou até difícil ele conseguir sintetizar 4 décadas de história em apenas aí 15, 20 minutos. Tá? Então fica aí com o nosso amigo Adir Souza. Valeu, abraço! E aproveito para parabenizar essa iniciativa dele de fazer esse projeto, o que vi e vivi na área de segurança e saúde do trabalho. Como eu tenho 44 anos nessa área, eu vou tentar ser sucinto, porque senão minha voz já é chata, imagina escutar há muito tempo. Eu fiz o curso em 1975, a formatura foi em novembro de 75. Naquela época era tão importante que até o presidente da FIEP, Dr. Mário de Mari, que era dono de uma grande construtora aqui em Curitiba, do qual eu fui o primeiro técnico de segurança dessa empresa, era o presidente da FIEP e ele estava presente na formatura do curso de supervisor de segurança do trabalho. Então, veja que a mudança da cultura muda muito. E nessa época era o curso de supervisor de segurança. Antes era o inspetor, com a portaria 3460 mudou para supervisor de segurança, higiene e medicina do trabalho. Eu tenho a carteirinha até hoje. Nessa época, o curso era de 264 horas. O SESI, o Senai, em convênio com a Fundacentro, que é a Fundacentro que criou todos esses cursos. É bom vocês saberem, não porque eu sou funcionário da Fundacentro, mas é importante você saber que tudo nasceu na Fundacentro. A Fundacentro é a mãe, é a célula mata da segurança e saúde no trabalho do Brasil, chama-se Fundacentro. A Fundacentro é que nasceu o curso de engenheiro, de médico do trabalho, René Mendes, Algrante, vários engenheiros, Leonídio, Francisco Ribeiro Filho, todo esse pessoal aí que fazem parte da história da segurança e saúde no trabalho do Brasil, que tem que ser relembrada sempre, porque esse pessoal que fizeram o alicerce à construção da segurança e saúde do trabalho para todos nós. E o curso veio até nós regulamentarmos a profissão. Mas em 1981 a gente criou as associações. E é importante os colegas saberem que as associações, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, criou a Associação Profissional dos Técnicos de Segurança do Trabalho do seu estado. Mas nós ainda não éramos, nós éramos supervisor legalmente, a profissão não era regulamentada. Em 85 que a gente conseguiu regulamentar a profissão, fomos a Brasília várias vezes, então se imagine ir para Brasília naquela época. Supervisor de segurança viajar de avião era quase impossível, então foi de carona, foi de ônibus. O Sérgio Roberto Machado de Santa Catarina, de saudosa memória, uma vez chegou aí de carona de caminhão, para vocês terem uma ideia. Então você vê a luta, a construção que foi, não foi fácil. E conseguimos no dia 27 de novembro regulamentar a nossa profissão, assinada pelo presidente na época, José Sarney. Em 1986, nós realizamos o primeiro Congresso Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, em outubro de 86, no Ceará, na Praia do Futuro, lá no Clube de Engenharia, lá na Praia do Futuro, em 1976. E nós estávamos lá. Mais de 500 técnicos de segurança do trabalho naquela época, lá presente. Muita gente dizia que não ia ter ninguém. E estava lá a Fundacentro, muita gente do Brasil inteiro estava lá. É importante ressaltar isso porque muita gente nem sabe que isso aconteceu no Brasil. O primeiro Congresso Nacional foi feito lá e o presidente da associação era o Clésio Mário Show, que está hoje em Blumenau. E é importante ressaltar que o primeiro sindicato dos técnicos de segurança do trabalho do Brasil nasceu no Ceará. Foi o Clésio que criou o primeiro sindicato dos técnicos de segurança do trabalho do Brasil. E nós, em 88, criamos o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Nasceu tudo junto.
Eu, José Carlos Feliciano Moreira, Ari Luiz Antunes, o Wilson Lourenço de São Paulo e Sérgio Roberto Machado estávamos em Brasília e levávamos o processo de sala em sala até sair a carta sindical, a famosa carta sindical, que naquela época quem conseguia a carta sindical era um deputado federal, que era amigo e tinha articulação dentro do Ministério do Trabalho, e assim saía a carta sindical. E esse deputado federal vinha no seu estado e fazia uma festa e entregava a carta sindical para os trabalhadores. Era assim que era feito. Nós não, nós foi na raça, sem dar abraço a ninguém, sem dar carinho para ninguém, nem cafezinho para ninguém. Foi na raça lá que nasceu os nossos sindicatos de técnicos. Então, é muito importante, porque às vezes os caras me perguntam, Adir, o que o sindicato fez ou faz? Nós construímos o maior sonho que é você poder bater no peito e dizer, eu sou técnico em segurança do trabalho. Então, porque nós sonhamos com isso, o nosso sonho ainda era muito maior. Era de que todos os cursos fossem realizados pela escola técnica. Não conseguimos. E depois disso veio a regulamentação desse currículo que o pessoal está estudando aí até hoje. Esse currículo foi feito por esses 3 sindicatos do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Com muita reunião lá em São Paulo, aqui, e tudo viajado com dinheirinho do bolso, gente. Se hoje os sindicatos estão com dificuldade, você imagina naquela época a associação, né? Então, o pessoal fala às vezes sem saber a história, como é que nasceu. Então foi com muita luta, com muita dedicação. E assim nasceu esses sindicatos e a luta, e assim nasceu o currículo. E foi uma briga, porque o sistema FIEP, né, e a CNI, através do SESI e SENAI, queriam o curso que fosse exclusivo do Sistema S. Que naquele tempo só tinha o SENAI, né? Só tinha o sistema da FIEP, não existia a CNC, não existia a SENAR, ou outros serviços sociais do meio patronal. E eles queriam um curso de 600 horas, e nós conseguimos aprovar no MEC o nosso currículo, com 1.200 horas, 400 horas de estágio e assim por diante. E hoje em dia mudou com a LDB, mudou aí, né? Cada estado, cada região faz de um jeito. Então foi muito importante isso para todos nós. Queria ressaltar a importância que teve também o sindicato, a associação Cononato no estado de Goiás. Nonato que faz parte da história da segurança e saúde no trabalho no Brasil, e lá em Goiás ele teve um trabalho importante e ultimamente estava trabalhando na Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de Goiás. Então, muito importante isso, né? Nós participamos de tudo nessa época aí, 81, 84, direto aí já, nós estávamos presentes lá pela luta, pela redemocratização do Brasil. E é bom que os colegas sabem que o primeiro comício das diretas já, eu tive o privilégio de participar da organização dele, com o presidente do PMDB naquela época aqui do Paraná, que é o senador, o deputado federal, hoje senador Álvaro Dias, no dia 12 de janeiro de 1984. Participamos da criação das centrais. Primeiro foi a CONCLAT, 81, 82, o Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras. 83 nasceu a CUT. Como nós não concordávamos com o nome Central Única e o time que estava dentro dela, nós criamos a CGT. E então aí eu convivi com Medeiros, Joaquinzão, Antônio Rogério Mag, que são meus amigos até hoje, e a gente articula aí, usei essas pessoas no bom sentido, né, para nos ajudar na segurança e saúde do trabalho, o Medeiros quando foi deputado federal, o Mag quando foi ministro, e assim por diante. Então, tivemos uma participação muito importante, e para a segurança do trabalho, nunca para o lado pessoal. Em 84, eu trabalhei em barragem, Salto Santiago, Foz do Areia, e depois voltei para Curitiba, indústria de alimento, e depois Antártica, bebida, e depois 84, dia 16 de abril de 84, entrei na Fundacentro. E numa campanha em Londrina, de prevenção de acidentes na indústria da construção civil, porque naquela época morria 40, 50 trabalhadores por ano, somente na construção civil em Londrina, e era naturalizado, achado normal isso. E morreu 2 trabalhadores numa valeta de uma obra, e a gente correu lá para ajudar,
e tinha um amigo na Folha de Londrina, que era jornalista, o Marcos, e eu acabei dando uma entrevista para a Folha de Londrina e dando o maior pau nos empresários. Mas falando a verdade, que eu falaria hoje novamente a mesma coisa. E por esse motivo saiu na Folha de Londrina no dia 10 de janeiro de 1987. E fiquei um ano afastado, um ano com assédio moral, bem dizer, sem poder sair da Fundacentro, sem poder fazer palestra e fazer trabalho de pesquisa, que hoje seria assédio moral. Naquela época a gente chamava, que deixou no gelo, né? E em maio de 88, um ano depois, eu fui afastado para apuração de falta grave, que é provar na justiça justa causa. E eu fiquei sem emprego, sem salário e sem poder arrumar outro emprego, né? Quem que ia me dar emprego de técnico de segurança naquela época, dessa forma aí? E assim eu ganhei na justiça em 92, voltei para a Fundacentro e fomos trabalhar novamente somente na área técnica, me afastei do sindicato e a gente foi trabalhar na Convenção 74 do ET, da Reforma 95, dessa NR18 que está aí. Teve muito orgulho de ter trabalhado no grupo que realizou a reforma da NR18, que foi muito importante, não é muito importante para os trabalhadores do Brasil. E depois da NR36, 29 dos portos e assim por diante, até que acabei voltando para o sindicato e estou aí até hoje no meio sindical, e a gente está construindo uma ponte, né, para que melhore a segurança e saúde no trabalho no Brasil. E outro fato importante, que eu tenho muito orgulho de ter participado, é nós termos criados 2 congressos nacionais de técnico de segurança, que a gente no segundo denominou de CONTEST, Congresso Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. O primeiro foi realizado lá em Fortaleza e o segundo foi em Florianópolis, em 89, e eu tive o privilégio de ficar lá 15 dias em Santa Catarina. Foi do dia 9 a 14 de julho de 1989. E com certeza absoluta isso foi uma referência, que teve mais de 1000 técnicos de segurança do trabalho participando nesta época lá, nesse congresso em Santa Catarina. E eu pude participar tranquilo porque eu estava afastado da Fundacentro. Então a gente ficou lá hospedado no alojamento da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil em Florianópolis, que foi muito importante. E mudei aqui agora a camiseta para mostrar a marca que nós criamos do Movimento Abril Verde. E tenho muito orgulho porque desde 2008, 2007, nós temos participado e feito atividade no dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. E a minha indignação era de que muita gente, a grande maioria, não ia para a rua, nunca ninguém ia para a rua no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. E na nossa profissão, como em tantas outras, não podemos ser somente profissional, só profissionais, nós temos que ser militante de uma causa. E por isso nós fomos para a rua aqui, em 3, 4, 5, eu, Paulo Serrano Eliseu e Paulo Afonso Milman, de saudosa memória. Então, e isso aconteceu, e São Paulo também foi para a rua, né? E eu fui daqui, participei de um evento na Fundacentro, do 28 de abril, e depois, com o Sindicato dos Técnicos de São Paulo, na época o presidente era o companheiro Armando Henrique, nós fomos para a rua. Mas meu sonho é que fosse na rua o Brasil inteiro, né? Os técnicos de segurança das grandes cidades do Brasil fossem para a rua, para o povo saber o que é segurança e saúde do trabalho. E, além disso, a nossa indignação nasceu quando, em 2013, em agosto de 2013, nós temos documentos para mostrar, conversando com a colega Patrícia Massanares, de Maringá, e nós tínhamos trabalhado no Outubro Rosa, ajudado o movimento Outubro Rosa, e estávamos discutindo como fazer isso para a segurança do trabalho. Daí surgiu a ideia, porque dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, e dia 28 de abril, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. Assim nasceu o Movimento Abril Verde em agosto de 2013. Tanto é que em 2014 a gente já tinha material, a marca em janeiro
dia 5 de janeiro de 2014, a gente tinha criado já o lacinho, marcas, e estávamos divulgando na internet, que está aí para quem quiser ver. E depois, em 2015, a gente criou, no final de 2014, a gente já criou essa marca, e fomos conversar com o ministro da LASEM, do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, tive em Curitiba com ele, tive no Ministério Público do Trabalho, e também junto com o ministro Manuel Dias, ministro do Trabalho, do qual fez um evento em Brasília, do qual eu fui convidado, estive presente, e ele se lascou porque ele deu a palavra primeiro para mim. Então a gente pôde falar de toda a importância da segurança e saúde do trabalho, da nossa profissão, e da importância que tem para os trabalhadores e para toda a sociedade brasileira. E assim, o movimento Abril Verde criou raiz no Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil, em todas as procuradorias, em todo o Brasil, e a gente tem ido, além da marca, a gente criou o site e todos os flyers falando do 28 de abril, como é que surgiu o 28 de abril, toda a história e todo o movimento que nasceu aí, a gente teve. Teve mais gente que fez também, mas o movimento Abril Verde é de todos os profissionais do Brasil, sabe? Ele não pode ser... As pessoas passam e aquela ideia que é boa, se for boa, vai ficar. Então a importância que a gente tem de fazer, então por isso eu quero aproveitar para encerrar aqui, porque o meu vídeo já está muito grande, para dizer da importância que é da parceria com o sistema privado, com as empresas privadas. E a rede, a McDonald's, tem nos ajudado aí fazendo evento, atividade nas suas lojas, decorando sua loja com o Abril Verde. E esse ano de março ia ser lançado um material, que é aquele filme, aquele papelzinho que vai na bandeja do lanche do McDonald's, com a mensagem do Abril Verde. Como chegou a pandemia, a gente não teve como fazer. Foi cancelado a máscara. E daí a gente teve que cancelar. E essa semana, anteontem, eu fui convidado aqui para a gente ir numa loja onde eles estão entregando o material hoje em dia. Até vou mostrar aqui para vocês. Em todas as lojas do McDonald's no Brasil vai aparecer esse filme aqui. Falando do Abril Verde, falando de segurança e saúde no trabalho. Em todas as lojas do McDonald's que for abrindo no Brasil, vai aparecer isso aqui. Quem for pedir a delivery, vai dentro da sacolinha, dentro do pacotinho, vai estar aparecendo esse material aqui. Então a gente agradece de coração o McDonald's, o Bruno, que é o chefe do SESM, do McDonald's, que tem mais de 50 profissionais de segurança e saúde no trabalho. Importante ressaltar que eu quero aqui parabenizar o McDonald's, que não demitiu nenhum servidor, nenhum trabalhador do McDonald's foi demitido. Então, e para o último registro, para que fique para a história, que nós estamos tendo que usar nesse momento a máscara. Porque estamos vivendo um momento, hoje, que a gente está gravando aqui, dia 11 de junho de 2020, 40 mil brasileiros morreram com a pandemia. Um grande abraço a todos.